sou a Bianca, uma das monitoras aqui de literatura portuguesa, e hoje estamos no nosso segundo dia de evento, né? Estamos aqui para falar sobre As Senhoras de Si, a autoria e a voz da mulher na literatura portuguesa. E hoje, no nosso segundo dia, a gente vai falar sobre a Mariana Alcoforado e as novas cartas portuguesas. E teremos como convidada a Isabela Brambila. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós da monitoria, nós estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite, né? E a gente também está muito feliz e super na expectativa, né, de ouvir as suas experiências e o que você tem a compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a presença de todos vocês e também estou bastante feliz. Ah, que bom. Bom, pessoal, só alguns avisos. Aqui a gente está gravando, tá? E para quem não puder participar, a gente vai disponibilizar depois o link para todos assistirem. Também vamos passar a lista de presença, né, no chat, então fiquem de olho aí. E é possível que a gente repita algumas vezes a lista, porque o pessoal vai entrando, então para que todo mundo tenha acesso, a gente vai repeti-la algumas vezes. Mas fiquem tranquilos, porque é um único link, tá? E, bom, eu acho que a gente pode apresentar a nossa convidada, né? Bom, a Isabela Brambila, ai meu Deus, desculpa. Brambila, ela é escritora, desculpa, ela é escritora, bacharela e licenciada em letras pela Unifesp. Ela também é técnica de teatro em formação pela SP Escola de Teatro e atualmente ela colabora com a revista Subjetiva. E ela também publica no seu blog desde 2016. Então, Isabela, seja muitíssimo bem-vinda. Novamente, obrigada. E o espaço é todo seu, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, eu esqueci de colocar na minha bio, mas eu também já fui monitora de literatura portuguesa, então estou de volta hoje para falar um pouco sobre a minha pesquisa, que me encantou durante a minha graduação. E eu me empolguei e fiz uma apresentação para vocês. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim, dá para ver certinho. Bom, vou começar então falando, né, da autora escolhida para o dia de hoje, que é Mariana Alcoforado. A Mariana, ela nasceu em Beja, filha de nobres, em 1640. Aos 11 anos de idade, ela ingressou no convento de Nossa Senhora da Conceição. Eu não sei se todos aqui estavam presentes na aula passada, mas a professora Maria do Socorro falou um pouco, né, sobre a situação do claustro nessa época, no século XVII, e das mulheres que lá habitavam. Muito pelo contrário do que geralmente se imagina, nem todas essas mulheres realmente, a princípio, se dedicariam a uma vida religiosa. Muitas delas eram enviadas para o convento para que elas pudessem estudar. Então, é bem espantoso, né, que elas eram enviadas tão jovens para suas respectivas clausuras, mas era bastante comum naquela época. E os seus pais, né, que eram nobres, enviaram a Mariana para o convento de Nossa Senhora da Conceição
com o intuito de que ela realmente estudasse, né? Seguisse o caminho dos estudos, que só era possível para as mulheres ou muito abastadas, ou as que realmente iriam para o convento. E aí, aos 16 anos, ela fez o seu professorado e continuou a vida toda no convento como escrivã. E ela até chegou em algum momento, a ser indicada como abadesa, mas numa eleição ela perdeu para outra irmã por pouquíssimos votos. Em 1666, já com uns 25, 26 anos, ela se apaixona por um jovem oficial da cavalaria francesa que estava em Beja a serviço da Guerra da Restauração, que era a Guerra da Restauração de Portugal. Eles estavam no momento de disputa com a Espanha. E o nome desse oficial da cavalaria era Noel Bouton, conhecido como Marquês de Chamilly. Ele era francês, mas como a França tinha interesses políticos e econômicos contra a Espanha naquele momento, alguns militares foram enviados para que então se juntassem ao lado de Portugal. No ano seguinte, Chamilly volta para sua terra, né? Como eu disse um pouco já a respeito de como eram os conventos, né? Não necessariamente é o que a gente imagina. Alguns homens circulavam lá dentro, né? As freiras, elas tinham casos amorosos, eram moças muito jovens. Nesse momento da vida de Mariana, ela nunca tinha tido, como ela entrou para a clausura aos 11 anos, ela nunca tinha tido uma experiência, né, de vida fora desse ambiente religioso. Então, ela conhece esse Marquês e se encanta, os dois se apaixonam, e ele retorna para a França sob a desculpa de que seria para cuidar do seu irmão, mas, na verdade, supõe-se que ele estava evitando um grande escândalo, né? Hoje a gente vai falar bastante de fofocas literárias, porque vocês vão entender mais para frente que essa história dividiu muitos teóricos a respeito da sua veracidade. Então, quando o Chamilly vai embora, Mariana começa a enviar cartas para ele. E essas cartas são publicadas já em 1669, né, num curtíssimo espaço de tempo, por um editor francês chamado Claude Barbin. Desculpem, meu francês não é muito bom, eu não sou do francês, mas eu tento. As cartas foram publicadas num pequeno livro chamado Lettres portugaises traduites em François. E aí começa a grande questão, né? As cartas, elas foram publicadas sem nenhum nome de autoria, até porque nessa época a autoria ainda não era realmente uma questão, né? A gente começa a ver as questões de autoria a partir do século XVIII, já com o romantismo.
Em 1723, Mariana morre ainda no convento, aos 83 anos de idade, depois de ter desempenhado o serviço de freira durante toda a sua vida, sido escrivã, após ter sido indicada abadesa, né? Enfim, ela viveu uma vida no convento. Por volta de um pouco menos de 100 anos depois, já essas cartas, elas foram se espalhando, né? A gente vai ver que ela em francês, ela foi originalmente publicada em francês, ela teve muitas edições, um número muito alto. Então, ela foi se espalhando, principalmente pela Europa. Foi traduzida em várias línguas. E sempre teve, desde a sua publicação, um burburinho. Se aquela história realmente teria sido real, né? As cartas portuguesas são um romance epistolar, e os romances epistolares estavam muito em alta na França nessa época, bem como, né, pelo resto da Europa, mas principalmente na França. E como nenhuma informação maior teria chegado ao público a respeito da origem, da verdadeira origem do livro, se discutia muito, se discute até hoje. Não se chegou num consenso, embora eu, particularmente, tendo a seguir essa linha dos teóricos que acreditam na existência de Mariana, né? Então, Luciano Cordeiro, em 1891, encontrou documentos que confirmavam a existência de uma freira no convento de Beja. As cartas até então, elas teriam sido assinadas como Maria Ana, né? E aí ele encontra documentos de uma freira chamada Mariana Alcoforado, ele encontra evidências de que o Marquês de Chamilly teria estado em Beja na guerra na guerra entre a Espanha e Portugal, no mesmo período em que teria sido datado, né, esse romance deles, e que posteriormente teriam sido escritas as cartas. Então, tudo isso se confirma, pelo menos a existência deles, né? A existência dessas pessoas. Já em 1923, mais um salto, já teriam sido publicadas 130 edições das cartas portuguesas em diversas línguas: inglês, francês, italiano, alemão, holandês, dinamarquês, espanhol e português. Em 1949, a obra ganhou até a sua primeira edição em japonês. Então, realmente foi amplamente difundida, né? Então, aqui a gente já entra nas cartas em si. Como eu estava dizendo, as cartas portuguesas, elas geraram uma grande discussão acerca de sua autoria. E um lado não acreditava que essas cartas teriam realmente sido escritas por uma freira. Rousseau chega a dizer que seria impossível uma mulher ter escrito uma obra tão sensível, que tratava de amor ardente.
Então, aqui ele fala, né? Em geral, as mulheres não gostam de arte, não são versadas em nenhuma delas, e não têm genialidade para elas. Elas podem fazer sucesso com pequenas obras que precisem apenas de um espírito leve, bom gosto e graça. Mas o fogo dos céus que aquece e forja a alma, aquele gênio que consome e devora, aquela eloquência abrasadora, aquelas emoções sublimes que levam suas maravilhas ao fundo dos nossos corações, sempre deixam a desejar nos escritos das mulheres. Elas não conseguem descrever ou sentir amor. Eu apostaria tudo no mundo que as cartas portuguesas foram escritas por um homem. Assim como ele, vários teóricos acreditaram e seguem acreditando nisso, porque nunca foi encontrado o original das cartas escrito em português. Então, por algum tempo, França e Portugal meio que brigaram por essa autoria, né? Por essa origem das cartas. Esses teóricos, eles acreditavam que, na verdade, foi escrito por um homem. Não é relevante para minha pesquisa, então não lembro o nome dele. Desculpa. Mas eles apontam para um homem que, na verdade, estaria tentando encenar, né, uma freira apaixonada em estado de abandono e encenar o modo português, né, o modo português. Porque apesar de nunca terem encontrado as cartas escritas originalmente em português, vários teóricos que acreditam que a Mariana existiu e foi a autora dessa obra, trabalham com a hipótese de que elas teriam sido escritas em francês, de fato, originalmente escritas em francês. Mas eles analisaram o texto e encontraram evidências de que, na verdade, tem uma presença de uma sintaxe portuguesa, né, de um modo de dizer português. Então, essas evidências apontam para o lado de que a Mariana teria escrito, sim, porém em francês. E aí eu trouxe alguns trechos para a gente ler juntos, porque eu acho bem legal, acho que não pode passar batido. Ao todo foram 5 cartas, né? Embora na época que as cartas foram publicadas, começaram a surgir mais e mais cartas, tiveram várias edições em francês, porque muitas pessoas inspiradas nas 5 cartas fingiam, né? Fingiam fazer parte dessa história. Então, mas originalmente foram 5 cartas. E a Mariana, ela começa esperando, né, que o seu amado retorne, que ele mande alguém para buscá-la. Ela começa com uma súplica e as cartas vão mudando de tom ao longo da história. Ela teria escrito por aproximadamente 1 ano, e ela praticamente não tem resposta dele, né? Então, ela dá voz, ela inaugura. Acho que a gente trouxe a Mariana logo no começo, porque ela é uma das mulheres que dão voz ao seu desejo e inauguram essa literatura, né? Então, aqui eu coloquei como exercício do corpo paixão,
porque é o lugar que ela é colocada pelas autoras das novas cartas portuguesas, que a gente vai ver em seguida. Então, nas cartas dela, apesar de ser uma freira, mas, como eu disse para vocês, não era... Pelo contrário, era até comum que as mulheres tivessem visitas de cavalheiros, porque realmente nem todas estavam no convento por causa da vida religiosa. Muitas delas decidiam pela clausura em face de uma outra clausura, que era o casamento, né? O casamento contratual. A professora Maria do Socorro falou um pouco também sobre isso no primeiro encontro. O casamento, ele continua sendo um contrato, né? E naquela época, por exemplo, os partos, eles não eram seguros, então tinha uma taxa alta de mortalidade, e as mulheres, elas não se casavam, né? Elas eram casadas pelos seus pais. E havia uma negociação, né? Era um contrato comercial, vamos dizer assim, porque envolvia dote. Então, muitas delas também se escolhiam a clausura do convento em face da clausura e do casamento e de tudo que vinha nesse pacote. E o teor das cartas da Mariana é muito de amor ardente mesmo. Ela fala de desejo em vários momentos. Por isso que o Rousseau falou aquele absurdo que a gente leu no slide passado. Porque não era comum, né? Ver as mulheres falando sobre o seu corpo desejante, sobre as suas vontades. Aqui ela fala, ela se refere em um momento que eu coloquei aqui para vocês como minhas delícias, né? As coisas que ela viveu nas visitas do Chamilly. Então, bom, vamos ler, depois a gente fala mais. Primeira carta. Conjuro-te a que me digas por que é que te empenhaste em me encantar como fizeste, se já sabias que me havias de abandonar. Por que é que puseste tanto empenho em me tornar infeliz? Por que não me deixasse em paz no meu convento? Tinha-te feito algum mal? Perdoa-me. Eu não te culpo de nada. Não estou em condições de pensar na minha vingança e só acuso a dureza da minha sorte. Se me tens algum interesse pela minha, escreve-me muitas vezes. Bem mereço que te des ao cuidado de me informar sobre o estado do teu coração e da tua vida. Peço-me, sobretudo, que me venhas ver. Adeus. Não posso largar esse papel. Ele cairá nas tuas mãos. Bem quisera ter eu a mesma sorte. Ai de mim, louca que sou. Bem me dou conta que isso não é possível. Acho que vou ler tudo de uma vez, depois a gente comenta. Segunda carta. Seria preciso que nesses momentos, Isso aqui são trechos, tá, gente? As cartas são longas. É um livrinho bem curto, tem umas 70 páginas no máximo, mas não teria como trazê-las na íntegra, né? Segunda carta. Seria preciso que nesses momentos demasiado felizes eu apelasse para a razão a fim de moderar o terrível excesso das minhas delícias e anunciar tudo que agora estou a sofrer. Mas eu entregava-me inteiramente a ti e não estava em condições de pensar naquilo que teria podido envenenar a minha alegria e impedir-me de gozar plenamente dos testemunhos ardentes da tua paixão. Quando eu te via todos os dias, não limitava as minhas esperanças a que lembrasses de mim, mas ensinaste-me bem
quanto é preciso que me sujeite a tudo o que quiseres. Faze o que te aprover. O meu amor já não depende do modo como me tratas. Terceira carta. Se sente algo de bem mais tocante quando se ama com violência do que quando se é amado. Quarta carta. Eu escrevo mais para mim do que para ti, e aquilo que procuro é consolar-me. O tom das cartas vai mudando bastante. Eu trouxe trechos que eu achei que resumiriam ideias, mas ela vai ficando cada vez mais desesperada ao longo das cartas, porque Chamilly demora horrores para respondê-la. Quando responde, pelo que a gente vê no relato dela, ele responde friamente. A gente acredita-se que ele tenha ido embora para evitar um escândalo, né? A família Alcoforado era uma família nobre, abastada, ele era um marquês. Então, quando a família dela descobre, e quando ela descobre, o barraco tá feito, né? Quinta carta. Mas não pretendo provar-lhe com boas razões que deveria amar-me. Não são meios que valham. Outros bem melhores empreguei e nada consegui. Conheço bem demais o meu destino para procurar opor-me a ele. Serei uma desgraçada toda a vida. Não o era já quando o via todos os dias? Então, na primeira carta, ela começa, né, meio que ainda flertando com ele, tentando manipular ele de algum jeito. Ela é muito controversa. Em vários momentos, eu até marquei aqui um mas não. Ela escreve um parágrafo inteiro se debulhando em sentimentos, em sensações, em memórias. O romance epistolar tem muito a ver, né, com isso. Romance epistolar, para quem não sabe, um gênero da literatura composto por cartas, né? Então, as cartas, elas têm esse artifício de dividir as memórias com a gente, de aproximar a gente, né, de quem está enunciando. Então, ela lança vários artifícios tentando convencer o Chamilly a respondê-la com a mesma intensidade, quem sabe voltar para buscá-la, mas ela não consegue, e ela vai voltando a responder já meio que se despedindo, né? Na primeira ela já se despede, mas vai ficando mais grave, né? Ela vai entrando num desatino mesmo, no que a gente até hoje a gente tem essa coisa da mulher louca de amor, né? Então ela, nas cartas dela, ela abandona a si mesma. Ela é abandonada, né? Pelo homem que ela ama. E ela também se abandona, né? Ela se coloca várias vezes, ela se culpa, ela pede perdão, ela fala que ela não tá culpando ele. E não é uma vez só não, tá, gente? São várias vezes que a gente vê a Mariana se culpando pela partida dele, pela falta de resposta dele. E isso me chamou muito a atenção, né, durante a minha graduação, porque eu li essas cartas e eu consegui identificar um lugar comum do feminino, né? Eu acho que até hoje a gente tem várias músicas que ainda trazem pra gente esse eco, né, da Mariana e de várias outras mulheres. Então, ela se culpava, ela se sujeitava completamente, né? Ela era um amor da devoção total. Não haveria de ser diferente, vindo de uma freira, né? Então, só que acontece um processo que
principalmente as autoras das novas cartas portuguesas, conseguem identificar com uma genialidade, eu diria, que ao mesmo tempo em que ela se coloca a sujeição, a devoção total, ela se coloca completamente sujeita às vontades do Chamilly, mas ela mesma percebe em alguns momentos que ela já não escreve mais para ele, ela coloca, eu escrevo mais para mim do que para ti. Então começa a ser construído um lugar de sujeito, né? Porque quem na paixão, Denis de Rougemont vai falar um pouco sobre isso no amor no Ocidente, né? E tem várias outras, desde a psicanálise, a teoria literária, falando que a paixão, quem sente a paixão é colocado está numa posição de sujeito, né? A outra pessoa é o objeto da sua paixão. Então, a paixão, ela parte do sujeito. E ela sente isso. Ela coloca aqui, se sente algo de bem mais tocante quando se ama com violência do que quando se é amado. Eu escrevo mais para mim do que para ti. Ela também reconhece que ela, apesar de toda a dor que ela estava sentindo, ela fala que ela prefere continuar na sua dor, né, a ter de esquecê-lo, mas ela sabe que ela já era uma mulher condenada, né, ela coloca, seria uma desgraçada toda a vida, mas eu já não era uma desgraçada, eu já não estava num lugar claustrofóbico, de clausura, num período em que a mulher era já sujeita às vontades dos familiares, à cultura, à sociedade. Então surge uma coisa muito, muito potente nesse relato da Mariana, né? Aqui eu trouxe algumas. Eu achei que seria interessante trazer um pouco do lado da cultura pop também, até porque sou estudante de teatro. Então, eu fiz uma pesquisa, né, do que surgiu baseado nas cartas, já que elas foram amplamente difundidas, né, pelo mundo inteiro, foram traduzidas até em japonês. Então, Beja mantém o festival, que sua proposta é acontecer todo ano ímpar, e em 2019 ele comemorou 350 anos da primeira publicação das cartas portuguesas. Então, esse festival, esse convento, que era o convento onde Mariana habitava, hoje ele é um museu. Então, o festival vai para dentro do convento, tiveram várias atrações, coloquei o site aqui para você, depois eu vou passar o link da apresentação para vocês darem uma fuçada. Já tiveram diversas peças aqui no Brasil, lá em Portugal, encenadas a partir dos escritos da Mariana. Então, essa aqui que eu achei foi uma das mais recentes, exibida em 2019 em Niterói, no Rio. Teve uma vez, nos anos 90, que a TV Cultura teria trazido uma encenação das cartas portuguesas, que era uma encenação teatral também, mas a TV Cultura trouxe essa encenação para uma série que eles tinham, que se chamava O Grande Teatro. É muito legalzinho ver o vídeo, gente, eu não vou passar para vocês, mas tá aqui nesse link. E eu achei também, agora em 2020, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo fez uma ópera baseada, ou um monodrama baseado
das cartas portuguesas, que estreou online, então vocês conseguem ver na íntegra nesse vídeo que eu coloquei aqui. Opa! Vocês conseguem ver na íntegra, e tá muito bonito, gente. Tá bem bonito mesmo. Opa! Tá. Entrou no vídeo aqui, mas... Eu vou só... Vocês conseguem ouvir? Alguém me dá um retorno? Dá para ouvir sim. Eu vou mostrar bem pouquinho. Acho que quando a soprano entra. Mas tá na íntegra, gente. Isso aqui vocês conseguem ver depois. Só para dar um gostinho em vocês mesmo, que não vai dar pra gente ver. Bom, então, a gente entra nas novas cartas portuguesas, né? Que foi um livro, esse livro aqui, que inclusive, se vocês, né, depois dessa apresentação, sentirem o interesse, esse livro pode ser facilmente encontrado em qualquer sebo de São Paulo. Sim, já vi edições e edições, empilhadas mesmo. Então, e bem baratinho. Então, esse livro ele foi publicado, né, em Portugal pela Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, nos anos 70, e em meio à ditadura salazariana, né, Portugal também viveu uma dura ditadura, e Portugal é um país em que a moral religiosa ainda está muito presente, né? E... Enfim, esse livro foi publicado e foi considerado um escândalo. Aqui ele foi censurado. Então, esse é o relatório de censura dele, né? Esse livro é constituído por uma série de textos em prosa ligados à história de Mariana, mas em que se preconiza sempre a emancipação da mulher. Algumas passagens são francamente chocantes por serem imorais, então essas três autoras, elas foram processadas na época. A censura, ela tentou, quando esse livro estava para ser publicado, também por a editora era também uma mulher. Anos 70, estava acontecendo um boom teórico, né, feminista, na Europa e nos Estados Unidos. Esse assunto estava borbulhando demais, todas as mulheres burguesas estavam falando sobre isso. Então, essas três mulheres, que ficaram conhecidas como Três Marias, resolveram se juntar para fazer uma crítica à
ao Estado na época, né? E uma crítica à sociedade patriarcal ferrenha, gente. Esse livro, ele é um livro agressivo, gostosamente agressivo. Acho que principalmente para nós, meninas, mulheres, dos anos 2020. Ele foi apontado como à frente do seu tempo, e realmente o conteúdo é impressionante, mas eu me pergunto se o livro e essas autoras estavam realmente à frente do seu tempo, ou a gente que vive, né, numa sociedade retrógrada, a gente que está atrás, na verdade. E quando esse livro foi publicado, ele foi apreendido, tentaram editar ele de maneira que censurasse vários trechos, né, porque ele era considerado obsceno, ele era considerado pornográfico, ele era um atentado à moral e aos costumes. E isso levantou uma onda de protestos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente. A cobertura do julgamento foi feita por meios de comunicação internacionais, como o The Times, e inclusive a Simone de Beauvoir defendeu publicamente a obra na época. Outros nomes, Sartre, Marguerite Duras, vários outros grandes nomes saíram na defesa pública desse livro. E esse processo ele é considerado como a primeira causa feminista internacional, porque elas ficaram muito famosas como Três Marias, a partir do momento que elas foram indiciadas. E eu trouxe um videozinho para vocês da Maria Teresa falando sobre isso. Eu não sei se vai dar tempo de passar, eu queria pelo menos ler as cartas primeiro, e depois, se der tempo, eu volto nesse vídeo. É muito mais legal ouvir uma das autoras, né, que foi reprimida na época da ditadura, ouvir ela falando sobre isso do que me ouvir falando sobre isso. Então, se der tempo, a gente vai voltar depois. E eu trouxe essa menção honrosa aqui, da Ana Luísa Amaral, porque Novas Cartas Portuguesas, apesar de ter ficado muito famoso, né, o caso das Três Marias fez com que o livro fosse editado também em várias línguas, foi publicado em francês, em alemão, em inglês. Só que em Portugal ele não é um livro famoso, ele não é um livro lido, ele não é um livro, não era até recentemente, um livro estudado, ele estava mais para um livro esquecido, né, uma obra esquecida. E a Ana Luísa Amaral, que é escritora, uma grande escritora, diga-se de passagem, também merece muito ser lida. Professora da Universidade de Porto, ela recuperou essa obra, né? Ela trouxe novamente essa obra para dentro das universidades portuguesas. E aí, em 2005, ela começou um projeto, que eu coloquei o site aqui para vocês também, que incorpora pesquisadores de vários outros países, dentre eles pesquisadores aqui do Brasil também. E eu também coloquei um link aqui para vocês. Essa coisa aqui é só para os curiosos mesmo, mas eu indico fortemente. Ela tem um artigo brilhante que propõe uma leitura das novas cartas portuguesas à luz da teoria queer. Então, realmente achei importante colocar ela aqui, porque é uma menção honrosa. E aí trouxe alguns trechos para vocês. Esse grandão aqui, a gente não vai ler. Mas assim, gente, esse livro, ele é um tapa com luva de pelica. E, na minha opinião, essa terceira carta, 4, é um dos maiores tapas do livro. Então, para os curiosos,
para as curiosas que tiverem interesse em voltar na apresentação depois e ler. Leiam, porque realmente é um tapa com luva de pelica. Mas a gente vai ler outros aqui. Eu coloquei como exercício da vingança, né? Em contrapartida ao exercício do corpo, ao exercício do corpo paixão, que a Mariana, ela traz ela traz, né, o amor para o corpo, uma coisa que não era comum na literatura dita feminina. E aí, novas cartas portuguesas, essas autoras, elas trazem cartas portuguesas é o texto matriarcal desse livro. Elas retomam a imagem da Mariana, a história vivida pela Mariana, supostamente vivida. Elas nem se colocam no lugar em que elas realmente falam, não, Mariana existiu. Elas, mesmo como personagem, para elas é muito interessante rever esse lugar, né? E aí eu vou ler um pouco aqui para vocês entenderem mais ou menos por que exercício da vingança. Né? Primeira carta 2. Será necessário acrescentar que o meu exercício é o da vingança, que quem está ferido não se recolha, antes despeje o seu sangue no mundo. Um duplo sentido, né, que tem a coisa do sangue menstrual. Elas falam muito do corpo feminino, elas trazem, se a Mariana, ela trazia subliminarmente, elas trazem escancarados, elas falam do corpo feminino, elas falam do desejo feminino, com todas as letras. Então, esses despejo do seu sangue no mundo tem uma relação subliminar, acredito eu, né, com o sangue da menstruação. Deste modo, vamos construindo um azulejo, painel, clássico português. Carta por carta ou palavra escrita, volátil, entregue, a nós principalmente, depois a eles, a quem nos quiser ler mesmo com raiva. E nunca foi tão inventado logo verdadeiro. Segunda carta 1. Eis o ódio, outro principal elemento do amor. Amor cujo objeto nunca mais será em si a principal causa, mas apenas o motivo, o ponto de partida, jamais o único objetivo ou mesmo o fulcro, o outro. Do desvario não me curo, nem da ansiosa vontade de te ver, mas aqui, por certo, será já o desejo e não o amor, a causa deste outro sentimento, ou alimento de uma emoção que pode ser tomada apenas por amor, e erradamente entendida de outra maneira, que não pelo simples exercício do corpo que realmente é. Aí ela coloca aqui, né, na verdade, porque em momento os textos não são assinados, elas fizeram um pacto entre si de anonimato. Então, o livro é assinado pelas três, mas em momento nenhum se diz quem escreveu qual texto. E elas retomam, né, em vários momentos, mas não só, a situação da Mariana. Primeira carta 3, sobre a Mariana. Apossando-se, todavia, do cavaleiro, servindo-se dele como alimento da sua paixão, sustento da sua liberdade, que com paixão se desclausura a freira. Aqui eu acho que tem uma brincadeirinha de compaixão, porque elas falam bastante sobre irmandade também, né? Então, a compaixão de todas elas e Mariana, que eram a mesma, né? Mesmo tantos anos depois, já no século passado, nos anos 70, hoje ainda, muita coisa não mudou. Primeira carta 5. Eis este, outro exercício da paixão. Mariana, então, minha irmã, em pretendido objeto, ambas nos afirmando, embora por medidas diferentes. Eu afirmando-me recusando, ela afirmando-se aceitando. A submissão da mulher, pois, o domínio sobre ela como paixão-desejo,
nunca, porém, desligadas da posse, da violentação, esta mesmo, se apenas simulada. Aí, aqui, um pedacinho de Senhora, que é... Esse trecho é uma reunião de contos, poesias, cartas, então, são vários gêneros, né? Quem escolhe, parte e rejeita. Quem parte, vai e não colhe. Quem vai, faz e não ama. Quem faz, fala e não sente. São teus olhos os sujeitos. São de granito os meus peitos. Quem fia, borda e ajeita. Quem espera, fica e não escolhe. Quem cala, quieta na cama, sou eu, deitada a sentir tua roda de fugir, tua cabeça em meu ventre. Então, assim, gente, nossa, eu sou fã. Eu fico arrepiada. E, assim, leiam esse livro. É muito forte. E é incrível o que essas mulheres fizeram. E coloquei alguns links úteis também, só para curiosos. E trouxe outra menção honrosa, que também escreveu sobre Mariana, que é o tema do próximo encontro, que vai ser falado por uma conhecida minha da época da monitoria, da minha época, que a gente estava mais ou menos no mesmo núcleo de pesquisa. A minha pesquisa também fala sobre Adília Lopes, mas ela traz um outro olhar, né? Ela fala de Adília Lopes e Florbela Espanca, ela vai falar na próxima aula. Eu já trouxe esse caminho, né? Já fechei o nó com a próxima fala, que é a fala dela. A Adília também retoma Mariana, então ela publica 2 livros nos quais ela retoma a história de Mariana, né? O Marquês de Chamilly, publicado em 1987, e O Retorno de Chamilly, publicado em 2000. A Adília também é uma escritora, poetisa sensacional. Eu sou uma beletrista empolgada, acho que dá para perceber. Mas ela tem um cinismo que é muito delas. E ela incorpora elementos da cultura pop. E ela fala sobre o lugar do feminino também. Vocês vão entender melhor no próximo encontro. E aqui, né, vamos aos poeminhas, que eles falam melhor. O Marquês de Chamilly, esse aqui não tem nome. Mariana não desiste. Abre pela 3ª vez nesse dia a caixa do correio. Lá dentro está qualquer coisa, que ela não percebe bem. O que é e que brilha. Era uma folha de era, que depois morde, até sentir na boca o amargo da folha. Assim se passou mais o inverno. Depois vem o verão. Mariana abre sempre a caixa do correio. Lá dentro, de uma vez, uma lagartixa fita. Mariana beija a lagartixa e chora. Depois vai se deitar a ouvir Bach. L'été, la paisée. Depois vem a noite. A lagartixa adormece aos pés de Mariana. Mariana não consegue dormir. E canta. As outras mandam-na calar. Esse aqui, publicado no Retorno de Chamilly, nos anos 2000, se chama Começo 1. Esse livro é engraçadíssimo, porque ela reencena a história como se o Chamilly voltasse para Mariana, né? Então, ele ouve o chamado dela. Começo 1. Chamilly regressa, a beija, ao convento de Mariana. Passados anos, entra no convento. O chão do convento é de ladrilhos pretos e brancos, como um tabuleiro de xadrez ou damas. Chamilly procura, Mariana dá com ela a dormir. Chamilly procura Mariana, dá com ela a dormir no claustro, à sombra de uma alfarrobeira. Arranca-lhe a costela e faz com ela uma flauta, e do crânio de Mariana faz uma cabaça, com que bebe água do poço,
que há no meio do claustro. Chamilly transforma-se num sapo. Então, ela faz várias historinhas, assim, aí tem, depois do começo 1 tem o começo 2, que é uma outra chegada do Chamilly. Então, é muito legal, mas infelizmente não é tão fácil, assim, encontrar as publicações dela no Brasil, né? Temos algumas antologias, Um Jogo Bastante Perigoso, que é uma outra obra dela, foi publicada recentemente, tá? Mas ela não trouxeram ela efetivamente ainda para o Brasil. Bom, é mais ou menos isso, né? Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu coloquei Ana Cristina, que eu ia fazer umas brincadeirinhas que eu acabei esquecendo durante, que a Ana Cristina, ela fala duas coisas que são interessantes para a gente nesse Crítica e Tradução, em textos que ela faz crítica sobre literatura feminina, né? Ela fala que todo texto não desejaria ser texto, e isso é uma coisa que tá bastante, tanto nas cartas portuguesas quanto nas novas cartas, né? Porque a Mariana, ela fala em alguns momentos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, não era aqui. Opa, não era aqui também. Ela fala que o texto cairá nas mãos do Chamilly, né? Que ela bem quiser ter a mesma sorte. Eu acho engraçado que, acho interessante que no gênero epistolar e nas cartas portuguesas, nós somos transformados em interlocutores. Então, o texto está nas nossas mãos. E a própria Mariana, né, os sentimentos dela e tudo mais, também. Então, nós somos os interlocutores dela. E a Ana Cristina faz essa brincadeira. Todo texto desejaria não ser texto. Porque o que a Mariana queria, efetivamente, era que, né, o Chamilly estivesse lá, que ela sentisse a presença do seu amado, mas como seu amado nunca está, né, ela tinha o texto e ela escrevia, então, para ela mesma, procurando consolar-se. E nas novas cartas portuguesas, o texto também não desejaria ser texto, né, o texto desejaria ser realidade, mas como não era, virou uma grande crítica à nossa sociedade e tudo que era vivido, toda a violência que era vivida pelas mulheres na época da ditadura salazariana. E que ainda, né, a gente ainda sofre muitas violências. E a outra brincadeirinha que eu ia falar da Ana Ana Cristina César, que ela fala que sempre que uma mulher escreve, vem uma outra mulher por cima, leitora enfurecida anos depois, e estranhamente a lê como mulher, que é, né, exatamente o que as Três Marias fizeram, exatamente o que a Adília faz. Elas são as leitoras enfurecidas que trazem ainda, que reformulam o eco da voz de Mariana até hoje, né? Continua ecoando, continua, né? Eu mesma também sou um eco dessas mulheres, né? Então, acho que dá tempo, né, monitoria, de eu mostrar o videozinho? Mostra sim, isso é interessante. Tá. Não era aqui. Então, vamos ouvir um pouquinho da Maria Teresa falando sobre como foi, né, no período que elas publicaram o livro lá em Portugal. Eu tinha acabado de publicar um livro chamado Minha Senhora de Mim, que eu fui
Deu um grande sururu, foi proibido pela PIDE, um grande burburinho e tal, e uma grande violência. Fizeram uma espera na rua, 3 homens, à noite, quando eu ia ter com o meu marido. Isa, pode desligar o seu áudio, está dando eco para nós. Ai, desculpa, peraí. Desligar o meu áudio? Isso. Mas, Deitaram-me ao chão, violência. PIDE, livro chamado. Eu tinha acabado de publicar um livro chamado Minha Senhora de Mim, que eu fui. Deu um grande sururu, foi proibido pela PIDE, um grande burburinho e tal, e uma grande violência. Fizeram uma espera na rua, 3 homens, à noite, quando eu ia ter com o meu marido. Deitaram-me ao chão, deram-me uma tareia, tive que ir para o hospital. Eu era muito amiga da Maria Isabel Barreno e da Maria Velha da Costa, íamos almoçar uma vez por semana a um restaurante que nós chamávamos o 13, que era no bairro Alto. Nessa vez ela disse, a Maria Velha da Costa disse, credo, que coisa, que violência. Realmente, imagina que se fôssemos 3 a escrever um livro. 3 mulheres, se uma só dá esta confusão, ora vê esta violência, 3. Nós já tínhamos uma ideia há muito tempo, vamos escrever, essa vontade andava, mas não havia algo que nos precipitasse, íamos adiando. E isso veio realmente dar-nos a motivação para escrever juntas. Na semana seguinte, ao almoço, havia a primeira carta. E aí a mistura das nossas escritas tão diversas. E eu era poetisa, não é? Sobretudo. Elas, ficcionistas, nunca tinham feito poesia. E ao longo de todo aquele processo em que nós nos íamos encontrando, íamos discutindo, íamos falando, conscientes de que aquilo podia ser grave para nós, de que podia haver, é lógico, se o meu livro foi proibido, aquilo muito mais o seria. Realmente não tivemos qualquer espécie de medo em dizer aquilo que tínhamos que dizer, em escrever aquilo que tínhamos que escrever. Nós fizemos, como sabíamos que nos podia acontecer e a violência que podia cair sobre nós, e não só, porque achámos que aquele livro era uma mistura de muita coisa e que nenhuma de nós era dona única de cada texto. Então, uma regra que mantivemos até hoje, nenhuma de nós infringiu essa regra, é não dizemos a ninguém quem é cada um dos textos. 2 dias depois, nem tanto, não é? Foi proibido praticamente menos 24 horas até em muitas livrarias, e nos foi posto o processo. Por obscenidade, pornografia, atentado à moral pública. O que eles pretenderam foi separar-nos completamente dos nossos pares masculinos e femininos, dizendo estas mulheres são pornográficas, isto não é literatura, não sei o quê, e eles afastavam-se de nós. Toda a gente percebeu que aquilo era um processo político, toda a gente entendeu o que aquilo era e realmente estivemos sempre rodeados, todos os escritores portugueses. E quando vamos para tribunal, nós percebemos que aquilo estava a ser perigoso e então resolvemos mandámos um amigo da Isabel ia para Paris e ofereceu-se para levar com ele livros, as novas cartas. Levou 3 para 3 escritoras, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e a Christiane Rochefort. Eram grandes escritoras, mas estavam perto da luta das mulheres. E, na verdade, imediatamente foi a chamada solidariedade feminina, que se diz que não existe. Nós só não fomos presas porque as feministas fizeram uma pressão tão grande no exterior, em Washington. Nunca, durante todos os 2 anos do processo todo e tribunal, nunca deixaram de estar um grupo de feministas à porta, sentadas à porta da embaixada. E a coisa foi de tal maneira que o governo português mandou-nos uma embaixadora, uma senhora, a dizer que eles estavam dispostos a retirar o processo se nós disséssemos assim, não era nada disto que nós queríamos dizer. Entenderam-nos muito mal, estamos muito arrependidas. Realmente, quando se vê uma manifestação atravessar Paris ao crepúsculo,
com a Simone de Beauvoir e os escritores todos, artistas e não sei o quê, realizador, atrizes de cinema, que atravessaram Paris até à Embaixada Portuguesa, com velas acesas. Acho isto foi de tal maneira, vem em todas as televisões, que eles ficaram assustados. Depois o livro desapareceu praticamente no mercado na altura, foi vendido muito por baixo do balcão, como se dizia. Quando o livro acabou, estávamos a rever o livro, estávamos em minha casa a rever o livro. E eu perguntei quanto tempo é que demorámos a escrever o livro. Não sabíamos, e contámos, e foi 9 meses. E foi uma mulher que editou, que teve essa coragem, e que era também diretora literária, foi a Natália Correia, que disse, não publicam, eu vou-me embora. E eles publicaram. E durante 25 anos o livro esteve esgotado em Portugal. E ninguém se interessou por isso, porque é um livro mais mal amado em Portugal, quanto o é amadíssimo no estrangeiro. A Ana Luísa, que é uma apaixonada do livro, a Ana Luísa Amaral, que o dá na faculdade todos os anos. E é uma edição anotada, espantosa, tem uma tradução, voltou-se a meter o prefácio da Maria de Lourdes Pinto. Depois ela segue falando sobre a edição que a Ana Luísa do Amaral publicou, anotada lá em Portugal, depois de ter lançado aquele ciclo, né, de estudos lá em Portugal. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Isabela. Boa noite. Queria, primeiramente de tudo, agradecer a sua apresentação magnífica, agradecer o seu convite, Prestígio, foi uma honra te receber essa noite, você encantou a nossa noite, né, um conhecimento espetacular. Eu, particularmente, não conhecia Mariana Alcoforado, né, até falei errado o nome, foi um prazer conhecer. No chat aqui a gente teve bastante debate, bastante discussão, porque realmente foi muito legal, né, conhecer. E eu gostaria de ler algumas perguntas para você. Pode ser? Pode, claro. Vou começar na ordem, então. A Tainá Martins começou assim, ó. Não existe a possibilidade das cartas terem sido escritas em francês, mesmo que pela Mariana? Sim, existe a possibilidade de que elas tenham sido escritas originalmente em francês pela Mariana mesmo. Porque ela era uma mulher versada, né? Ela era uma mulher culta, porque a igreja, os conventos, como eu retomei um pouco da fala da professora Maria do Socorro no iniciozinho do encontro, muitas mulheres iam para o convento para serem educadas, para seguirem um caminho de estudos. Então, os teóricos que acreditam na autoria da Mariana, eles trabalham com essa hipótese, né, de que ela teria escrito as cartas originalmente em francês. Em seguida, a Elza Correia perguntou o seguinte: por ter sofrido uma desilusão amorosa, suas cartas em determinados momentos seriam uma forma de refúgio? O que você acha, Isabela? Com certeza. Como eu trouxe a própria Ana Cristina César falando sobre isso, né? Todo texto desejaria não ser texto. Então, a Mariana, ela até fala, eu escrevo mais para mim do que para ti, e nas minhas cartas, nas cartas que escrevo, através da minha escrita, eu encontro consolo, né? Então, por mais que ela não tivesse a resposta, as cartas, elas vão ficando cada vez mais desesperadas, né? Cada vez mais ávidas, cada vez mais desesperançosas. Ela passa a escrever muito mais do que para si mesma, dá para ver que não é uma coisa só que ela coloca nesse momento.
ela passa a escrever meio que como resposta para o próprio sentimento dela, né? Porque como ela encontra um grande silêncio, uma grande ausência do homem que ela amava, as cartas, elas acabam sim sendo um refúgio, com certeza. Legal, muito interessante. A gente tem bastante. Realmente foi muito gostoso te ouvir, Isabela. A Ana Clara de Vito colocou o seguinte: agora pensei demais naquela canção De Mais Ninguém, em que a Marisa Monte canta que o eu lírico tinha a própria dor dele e de mais ninguém. Esse apego à própria dor numa relação de sujeito, o sujeito que tem a dor. A gente tem bastante reflexão também. Não sei se você conhece essa canção. Eu acho que essa é uma temática que ainda é muito presente no nosso imaginário, né? Esse sofrer por amor e no imaginário feminino, muito ainda sofrer pelo abandono, né? Pelo abandono do seu companheiro, pela ausência do seu companheiro. Essa é uma história que ela não começou na Mariana e ela não vai terminar na Mariana. Eu até também pensei em outras menções honrosas mais da cultura pop. Eu não sei se todo mundo conhece, né? Enfim. Mas eu pensei em falar que, apesar delas serem mulheres brancas, né? Mulheres burguesas, elas abriram um caminho de subjetividade, de voz e subjetividade feminina. Então, a gente tem músicas, eu não sei se vocês conhecem, tem uma cantora, tem a Marisa Monte, ela, né, grande compositora, e várias outras brasileiras da MPB também. Mas tem duas cantoras que eu pensei, que foi a norte-americana Cisa e a Flora Matos, que escreve rap. Para as duas, o buraco é um pouco mais embaixo, porque, né, entra no contexto a solidão da mulher negra. Então, mas tem uma música que se chama Não Vou Mentir, da Flora Matos. É um rap. E, gente, é assim, é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Ela também fala, doeu mais que qualquer porrada. Ela também fala de ter sido abandonada. Então, a música é de 2019. Então, acho que sim, esse apego à dor, né, a dor do amor, principalmente diante da ausência do outro, é um lugar comum, sim, na nossa cultura. O Denis de Rougemont fala um pouco sobre isso também, né, no Amor no Ocidente, vários outros, da psicanálise, tratam do amor, né, do amor romântico, da cultura milenar do amor romântico e da psicanálise do amor romântico também, né, que é um sentimento, uma emoção. E esse apego, o amar ao amor, que é o apego ao sentimento que se sente, né, não, tanto que as novas cartas, elas falam um pouco disso, de tipo, não, o Chameli era só um objeto. O Chameli era por mais que a Mariana se colocasse sujeita a e não como sujeito, ela sem querer assume esse lugar de sujeito, né? E o Chameli vira só um objeto da paixão dela, que é o amor ao amor, né? É o querer amar, o querer se sentir apaixonado. E o outro, nesse panorama, nesse contexto, vira um objeto. Então, acho que é, assim, um lugar comum, principalmente para as mulheres. Sim, Isabela, você tem razão. Muito boa reflexão que se proporcionam para nós hoje. Mas continua, viu? Continua. Houve ali uma relação, na verdade, entre duas Biancas. A Bianca Martioli, não sei pronunciar seu nome, Bianca, e uma outra Bianca.
falando que o Essa era leitor da Mariana. Daí pode ter algo aí. Eu perdi um pouco a discussão porque elas falaram bastante coisa. Mas elas estão falando de alguma relação aí entre Essa e Mariana, não sei como você pode comentar. A Mariana, ela acabou se tornando um elemento da cultura portuguesa muito... É um mito, né? Do lado da Inês de Castro, se tornou um mito de amor português também. Então, com certeza, vários portugueses leram a Mariana. Em português, essa obra foi editada à exaustão. Acho que, no mínimo, vou chutar um número imaginário, tá? Mas por volta de uns 10 editores diferentes trouxeram a versão em português, né, para Portugal. Quer dizer, trouxeram a versão em português, não, publicaram versões em português, porque a versão original, né, de acordo com o que eu acredito, sempre esteve lá, por mais que não fosse escrita originalmente em português. Mas foi um livro muito editado, é um mito português, até foi muito esperto das Três Marias terem usado o texto da Mariana como um texto matriarcal, um texto matriz, porque elas tinham esse intuito de vingança, né, de agredir o Estado de volta, o tapa com a luva de pelica, sem dúvida era a intenção delas, expor as violências todas que as mulheres sofriam. Mas, de certa forma, foi uma grande jogada delas também, usar o texto da Mariana, porque os portugueses, eles têm uma relação muito romântica com seus mitos. Então, a cultura portuguesa é motivo de muito orgulho lá em Portugal. E aí, quando elas foram indiciadas, né, durante o processo, foi justamente isso que elas alegaram, que elas estavam falando sobre um livro da cultura portuguesa, portanto, elas também estavam tratando de cultura, né? Não era simplesmente um livro pornográfico, obsceno, ou seja lá o que tivessem dito a respeito dele na época. Então, de certa forma, foi uma jogada também. Então, sim, provavelmente, eu não sei dizer com, tipo, nossa, o Essa foi um leitor da Mariana, mas muitos portugueses, com certeza, conhecem. Se não foram leitores, conhecem a história, porque é um mito, se tornou um mito em Portugal. Sim, só queria fazer uma retificação, não era Bianca Marcioli, sim, Bruna. A Fernanda fez um comentário que acabou se respondendo no seu próprio slide, mas eu acho importante falar. A Adília Lopes também escreveu poemas que fazem referências a Mariana, e aí você acabou já comentando isso na própria apresentação, né? No final. A Adília tem 2 livros que são escritos em cima da obra da Mariana, né? São muito legais. São livros curtinhos também, mas que é um pouco mais difícil de encontrar aqui no Brasil, né? Como eu disse. Sim. Isso, foi antes, sim. É que eu tô na ordem. A Cristiane também fez um comentário. A Universidade de Sorbonne, no Velho, Paris 3, organizou um colóquio sobre as novas cartas portuguesas. Na França, essa obra é bastante estudada. Ela fez um comentário. Tem mais. A Maíra Matos falou que está muito curiosa com o livro. Todo mundo ficou muito interessado com o livro, graças a você. A Larissa Fonseca falou que lindo esses slides. Obrigada, me empolguei. A Maíra falou, sim, maravilhosos. A galera tá muito... Slides espetaculares, parabéns. A galera tá te felicitando aqui, dando parabéns.
pessoal falando que está muito curioso com o livro. Bom, a Bruna falou, eu gostaria de saber se há alguma vertente de estudiosos autobiográficos sobre a Mariana, se as cartas mostram isso. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Bruna, você gostaria de abrir o microfone e falar? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Isabela, primeiro, eu adorei essa apresentação e muito obrigada, Camila, por mediar aqui a nossa discussão. Eu moro em Portugal e agora eu estou estudando na Universidade do Minho sobre autobiografia na literatura contemporânea feminina. E aí é por isso que eu perguntei se a Mariana Alcoforato tem alguma vertente autobiográfica, se alguém já estudou a autobiografia da autora pelas cartas. Olha, eu não sei responder se se existe se já existe esses estudos, mas eu acho que, né, como são cartas tratam de memória, tem tudo a ver com autobiografia, autorregistro. Então, eu acho que vale a pena investigar. Se você ficou interessada, eu acho que super conversa, né, com autobiografia e autorregistro. Também, muito obrigada. Boa Imagina. noite. Boa noite. Eu tô vendo aqui o comentário da Gabriela já. Eu ia perguntar se ela gostaria de abrir o microfone para eu falar. O que você vê como ponto de partida, o que pode ter levado as Três Marias a se basear no Alcoforado e não em qualquer obra pessoa, e também como ponto de quebra, que diferencia as novas cartas das de Mariana Alcoforado, pensando nessa questão do desejo do sujeito desejante, ainda mais diante de uma tradição. Gabriela, eu adorei sua pergunta. Na minha pesquisa, Fragmentos de um Discurso Amoroso é uma das minhas uma das minhas referências, né? Está na minha bibliografia. Eu acho que faz muito sentido isso que você está colocando, né? Do exercício de um corpo-paixão, da carta parecer uma tentativa de concretizar através da linguagem um desejo que o corpo não pode concretizar, mas mais ou menos. Por quê? Já se chama corpo-paixão porque as Três Marias, elas olham para Mariana e elas reconhecem um exercício do corpo, né? Afinal de contas, são memórias, ela traz nas cartas memórias dela, e que ela não fala com... Aliás, eu acho que para a língua dela, ela até fala com todas as letras, né? Que eles tiveram encontros sexuais. Ela fala até que o Chamilly visitou o quarto dela inúmeras vezes. Então, assim, o desejo que o corpo concretizou. Aconteceu uma ausência, um abandono depois. Mas não é, por exemplo, aquela história que na Violante do Céu, no encontro passado, a professora Maria do Socorro falou que a Violante falava sobre... trazia motivos, temas mundanos para a linguagem divina, né? Para a espiritualidade. Então, não é a mesma coisa, não é só uma coisa que foi imaginada, que não se concretizou. É o exercício do corpo-paixão, porque realmente foi uma coisa corporal, né? Mas a linguagem, ela vem sim nesse sentido, acho que de inventar uma presença, né? Através das memórias, através da sua escrita, inventar uma presença para se consolar. Acho que isso sim, ela citou aqui, né, um trecho de Fragmentos de um Discurso Amoroso, que eu vou ler, porque eu acho que vale a pena. Fragmentos de um Discurso Amoroso, para quem não sabe, é Barthes.
A linguagem é uma pele. Esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das palavras. Minha linguagem treme de desejo. É isso. Barthes falou melhor do que ninguém aqui, que, sem dúvida nenhuma, aconteceu nessas cartas. Eram cartas de amor ardente, que tratavam sobre desejo. Mas não de um desejo que não chegou a acontecer. Não chegou a se concretizar. Ele foi exercitado. Então, por isso, o exercício do corpo-paixão. E, como ponto de quebra, o que diferencia as novas cartas da de Mariana? Muita coisa. Ambos são sobre desejo, mas eu até coloquei aqui, deixa eu ver, tem uma citação que eu acho que deixa isso bastante, eu não vou projetar de novo para vocês, eu vou só ler mesmo, que as Três Marias colocam, né? Opa! Que a Mariana, ela se afirma, aceitando, ou seja, aceitando esse lugar da devoção total, do abandono de si, do amor entregue da mulher, aceitando esse lugar de estar sujeita à vontade de um homem, aceitando esse lugar, ela se oferece, né? Ela pede perdão, ela fala que ele poderia fazer o que ele quisesse, de várias maneiras diferentes, mas ela fala isso, que ela estava completamente sujeita à vontade do Chamilly, se da vontade dele fosse, né? Mas, então, ela afirma-se uma mulher desejosa aceitando, enquanto as Três Marias, elas colocam, né? Então, Mariana, então, minha irmã e pretendido objeto, ambas nos afirmando, embora por medidas diferentes. Eu afirmando, me recusando, ela afirmando, se aceitando. Então, acho que a diferença principal, o que realmente, assim, difere as duas coisas, é que nas novas cartas portuguesas é a recusa o tempo inteiro a esse papel. A agressão, é o desmonte a essa condição de subserviência, marginalização e domesticação da mulher. Enquanto a Mariana, né, do século XVII, muito diferente uma freira do século XVII, muito diferente de três mulheres da década de 70, né, como eu disse, já estava rolando um boom muito grande de teóricas feministas nessa década, vários textos são da década de 70. E elas recusam o tempo inteiro no livro, de diversas formas diferentes, tudo isso que é imposto como o papel da mulher. Acho que essa é a principal diferença. É isso? Quem quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vi que teve gente pedindo os links, eu vou enviar para a monitoria, depois o link da apresentação, que está com todos os vídeos, todas as referências, todos os textos, tudo, para elas encaminharem por vocês por e-mail. Pode ser, monitoria? Pode ser. Agradeço. Cordialmente, sei nem como agradecer, assim, você ter enviado até os links. Muito obrigado, Isabela. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mais alguma coisa? Bom, enquanto eu vou agradecendo a Isabela, acho que, bom, obrigada, Isabela, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez vou agradecer, porque foi um prazer te ouvir. A gente sabe que, por mais que seja sua pesquisa, você tem que fazer o slide, foi perfeito, assim, incrível. A gente teve... É que a galera também, às vezes, tem aula nesse horário, a gente sabe, né? Mas a gente teve 90 participantes, assim, o tempo inteiro. Então, né? Você teve 90 pessoas te ouvindo. E aí acontece... Você teve 90 pessoas te ouvindo, então isso foi incrível.
A gente só agradece, assim, a sua disponibilidade de tudo, assim, de fazer, a gente querer comprar os livros, e é isso, acho que sua pesquisa foi maravilhosa, sua fala também. Ai, Muito obrigada. Gente. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço imensamente a todo mundo que participou e que veio aqui me ouvir um pouquinho. Agradeço de verdade. E boa noite para todo mundo, boa aula para quem é de aula. Muito obrigada. Encerramos? Acho que sim. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.